Oi, eu sou a Ângela. Junto com a minha colega Shirley, vamos falar da obra do Oscar Wilde, O Retrato de Dorian Gray. Antes de começarmos a entrar a fundo sobre os temas que serão tratados, vou falar resumidamente a biografia do autor. Oscar Wilde ele nasceu em Dublin, na Irlanda, no dia 16 de outubro de 1854. Em 1891, ele publicou sua primeira obra-prima, que é O Retrato de Dorian Gray, que foi o seu único romance em que vai retratar a hipocrisia da sociedade inglesa vitoriana. O Wilde, ele casou, teve filhos, mas ele teve alguns romances homossexuais. Ele se envolveu com um filho de um marquês, o Lorde. Assim que o marquês ficou sabendo desse envolvimento, desse relacionamento, ele começou a atacar o Wilde, ficou mandando indiretas, mandando bilhetes nos clubes em que ele frequentava. E o Wilde, para tentar se defender, quis processar o marquês. E aí não deu muito certo, porque o marquês ficou muito irritado, contratou detetives para investigar a vida de Wilde, para conseguir provas, para mostrar que o Wilde estava tentando a moral da sociedade. Na época, a homossexualidade era vista como um crime, um horror, era coisa que não se podia fazer. E nisso, né, o marquês então reuniu provas e tal para que o Wilde pudesse ser condenado. O curioso é que o pessoal usou o próprio livro do Wilde para incriminá-lo, para dizer que ele estava tentando a moral da sociedade. No livro, o Wilde ele vai falar sobre alguns relacionamentos homossexuais entre os personagens e tal, e aí eles quiseram usar esses trechos do livro para mostrar que o Wilde realmente não deveria estar em meio à sociedade, porque ele estava tentando a moral da sociedade inglesa, aquela coisa e tal. E nisso, o Wilde ele morreu de meningite, ele morreu muito cedo, e é isso. Entrando já no contexto da obra, eu vou falar sobre um pouco da moral, como que ela era citada, quais eram os aspectos que eram dela. A moral ela é um dos aspectos explorados pela arte. E no caso de Dorian Gray não seria diferente. Por quê? Já no prefácio do livro, o Wilde ele vai tratar a relação entre o homem e o mundo, e esses valores que modelavam a sociedade. E aí vai articular processos para atingir a perfeição, qual era o símbolo da beleza. Nas palavras do escritor, ele vai dizer assim, abre aspas, revelar a arte e ocultar o artista é a finalidade da arte, fecha aspas. Na obra existe um laço indissociável que é entre a arte e a moral. No primeiro momento, a obra ela vai ser um exemplo da perfeição clássica, é uma coisa que é sublime e belo, é bem elaborado e muito harmonioso. Já no segundo momento, vai se tornar uma coisa muito grotesca. Por quê? Porque é como se retratasse o processo da transformação da pintura. É como tudo que o Dorian fizesse ficava eloquente, ficava muito, muito à vista no próprio retrato. E aí vai ter toda essa transformação e o artista ele vai poder adotar como tema a vida moral do homem, contudo na moralidade da própria arte, que é o quê? Que vai consistir numa coisa perfeita de um meio imperfeito. De acordo com a concepção de Wilde, a arte ela está acima da moral. E Dorian ele vai personificar esse estilo de vida, um estilo de vida estético, que é o quê? Que vai perseguir uma gratificação pessoal, ele vai se satisfazer com indulgências e nisso ele vai chegar até a imoralidade e ao crime, que é o que vai confirmar o pensamento proposto pelo esteticismo, que vai ser a questão de achar que nenhum crime é vulgar, mas toda vulgaridade é um crime. E a partir desse culto do belo, o autor vai dar margem à ampliação de outras características do esteticismo, que é como a liberdade do indivíduo e o desenvolvimento da sua própria personalidade. O retrato ele foi criado para não ser mostrado, o Dorian ele esconde o
o retrato, por quê? Porque esse retrato vai mostrar todas as coisas ruins que ele já fez durante a vida. É como se fosse a sua alma ali, toda a podridão tá nesse retrato. E é uma coisa totalmente contrária, né? Que vai mostrar uma coisa que é doentia, que é de uma alma impura, que vai contra o espírito belo e um moralizante, né? Aí, consciente de todos esses aspectos, o Wyde ele vai destacar uma inovação na sua obra, que é sobretudo a publicação do romance, que foi um grande escândalo, né? Porque continha coisas que antes não era apropriado. Eu vou ler um trecho da parte do livro aqui. Costuma-se dizer que a beleza é somente superficial. Pode ser que seja, mas não tão superficial, pelo menos, como o pensamento. Para mim, a beleza é a maravilha das maravilhas. Só o medíocre não julga pelas aparências. O verdadeiro mistério do mundo é o visível, não o invisível. Então, a partir desse trecho aqui, o aristocrata ele vai julgar a beleza como o valor mais importante mesmo que o próprio pensamento. E está muito nítido, impregnado nessa fala desse personagem, toda uma ideologia de classe dessa sociedade vitoriana, em que ela supervalorizava a vaidade, a beleza, o poder aquisitivo, não é? E dessa forma, o Wyde ele procura mostrar e denunciar a sua obra como uma prática de mostrar esses contravalores dos antagonismos de uma sociedade que vai se esconder atrás de uma máscara. Nessa obra, o Wyde ele quer mostrar que não só a beleza é o primordial, que não adianta você ter uma beleza e a sua moral for lá embaixo. Então, essa obra é uma... O filme, ele tem algumas coisas diferentes do livro, e algumas cenas também foram cortadas, como a morte da Sibyl. O Dorian Gray também é diferente. No livro, ele é loiro, dos olhos azuis e com uma carinha de inocente. Já no filme, ele tem o cabelo escuro, os olhos escuros e uma carinha mais de misterioso. Ele tem um aspecto mais gótico, escuro. Os céus são cinzentos, a arquitetura também é gótica. As cenas escuras, elas são realmente muito escuras, quase você não consegue enxergar o que tem ali no ambiente. E talvez essa escuridão sirva também para enaltecer ainda mais e chamar mais atenção para a pele, principalmente do Dorian Gray. O quanto ela é alva, tanto que ela é clara, branca e perfeita. Esse aspecto da pele muito clara e perfeita, ela faz parte também da beleza vitoriana, que era enaltecida na época. A beleza vitoriana, ela tinha exigências muito sacrificantes para alcançar os padrões da época. Por exemplo, eles tinham um fascínio muito grande pela morte, então valorizavam muito essa face branca, tão branca quanto um defunto, literalmente. Tinha mulheres que chegavam a vomitar sangue, às vezes, para ter a pele ainda mais pálida. Elas também ingeriam ovos de tênia, aquele animalzinho que cresce de 8 a 11 metros, não lembro, na nossa barriga e fica se alimentando do que a gente ingere, e ele cresce muito na nossa barriga. Elas ingeriam os ovos dessas larvas para elas comerem os alimentos que elas ingeriam e não engordar. Depois elas faziam algumas coisas para tirar essas tênias da barriga delas, umas coisas assim meio bizarras. Se você vê a história de Dorian Gray, você lembra de quê? Te dou 3 segundos. Lembrou? De Narciso. Ele que foi dito que teria uma vida longa, mas que nunca olhasse sua própria imagem. Quando acontece isso, que ele vê sua imagem refletida ali no rio, ele se apaixona por si mesmo. Ele fica muito admirado pela sua beleza. E não é isso que acontece com Dorian Gray, quando ele vê a sua própria imagem na pintura do quadro? Agora vamos lá para a história. O Dorian Gray chega na cidade muito inocente, tanto que ele se deixa ser roubado lá na estação de trem. E ele só vai se dar conta da real beleza que ele tem quando é feita uma pintura dele. Então, quando ele
vê aquela pintura pela primeira vez, ele admira o quão belo ele é. Ele realmente fica muito admirado pela beleza que ele tem. E nesse momento, o Lord Henry, que tá lá junto com eles, ele chama a atençãozinha ali para um ponto que Dorian nunca tinha pensado. Ele, na verdade, nem sabia quão bonito ele era, né? Mas ele já acorda para sua beleza e acorda também, graças ao Lord Henry, que um dia aquela beleza vai acabar. E somente o quadro vai durar para sempre, vai ficar inalterado para sempre. Então, Dorian, naquele momento, ele faz um desejo inconsciente muito forte de que o quadro envelheça, de que o quadro mude e ele continue lindo para sempre e intocável para sempre. E acaba que esse desejo se torna realidade. Ele continua lindo por muitos e muitos anos e o quadro vai envelhecendo e apodrecendo. Então nós vemos aí alguns aspectos importantes, como a perda da inocência de Dorian Gray, ele chegou um menino inocente, e o nascimento de um rapaz agora corrupto, que chegou a matar o seu amigo porque ele ia descobrir o seu segredo sobre o que estava fazendo ele continuar belo e lindo durante tanto tempo. Nós temos então alguns antagonismos morais, como a Angela falou, que são muito relevantes aqui e merecem ser apontados. Por exemplo, no filme nós vemos que a juventude ela é muito valorizada. A juventude ela é superestimada em detrimento da maturidade. A maturidade lá não é tão importante. O que eles valorizam e o que eles desejam é ser jovens. Também a superficialidade. Nós vemos então que Dorian se torna uma pessoa muito superficial, que liga somente para a aparência, somente para o que ele vai mostrar para as pessoas, somente para o que os outros vão ver, e não se importa mais com o que nós temos dentro de nós, com o que tem dentro dele. E ele tenta esconder, é como se a alma dele, o que ele deveria se importar, fosse agora passado para o quadro. Então, o quadro, ou seja, a alma dele, o caráter dele vai apodrecendo literalmente, enquanto o que é superficial, que está por fora, continua inalterado. Também é valorizado muito o uso de máscaras sociais e não o ser autêntico. Nós vemos que lá é importante, principalmente no livro, tem uma cena em que ele vai levar os amigos para ver a Síbio apresentar no teatro, e quando ele leva os amigos, eles já estavam juntos e apaixonados, quando ele leva os amigos, a Síbio naquele dia ela não apresenta bem, e é realmente um fracasso. Então ele se sente humilhado, os amigos percebem que ela não foi bem e ele se sente humilhado por aquilo. E ela vai dizer que foi porque ela está apaixonada por ele, que não precisa mais atuar em papéis de romance, que ela estava realmente apaixonada por ele. E naquele momento ele perde totalmente o interesse e não importa mais. O que importava para ele era o que ela parecia ser, o que ela mostrava para as pessoas, que era a beleza dela e o talento dela em atuar. Nós vemos também que é muito valorizado e cobiçado por eles, principalmente pelos jovens, as sensações, os sentidos, o que eles vão sentir, as experiências, do que o intelecto, o que eles sabem, o que eles conhecem, o que tem dentro da mente deles, o que eles pensam e o que eles absorvem. Então eles preferem ter sensações, ter momentos de prazer, do que aprender, do que se desenvolver intelectualmente. Então, a partir disso, nós podemos observar algumas coisas. Dorian Gray, ele vivia em um mundo que ele idealizava, que não era um mundo real. A realidade para ele ficava lá no quadro, escondido por baixo dos panos, lá no escuro, onde ninguém veria. O que ele valoriza, o que ele quer viver é a superficialidade, a beleza, o que os outros vão valorizar na sociedade, como ele vai ser admirado. Isso que ele idealiza para a vida dele, que ele tenta viver. Que é, aliás, o que o Lord Henry pregava, e ele mesmo não vivia. Então, geralmente nos preocupamos muito com a maneira que somos vistos. Outra coisa é uma ideia
que nós temos enraizada na nossa sociedade é de que envelhecer é ruim. E como nós vemos isto? As pessoas, quando estão envelhecendo, elas fazem cirurgias, passam mais maquiagem, se preocupam em mudar alguma coisa no rosto, ou fazem cirurgia para emagrecer, com as roupas que elas vestem, tudo para parecer mais jovem. Envelhecer não é bem visto, não é bem recebido por nós à medida que nós vamos avançando na idade. E envelhecer tem seus aspectos bons, a maturidade, a experiência, tudo que nós aprendemos com a nossa longa vida, tudo que nós podemos passar para outras pessoas, a nossa sabedoria. Então, envelhecer tem pontos bons, só que nós nos preocupamos muito em parecer jovens, não é nem ser, é em parecer jovens para as outras pessoas. Muitas coisas podem ser estudadas e trabalhadas a partir dessa obra. Muitas questões podem ser levantadas. Vocês viram como ela é atual? Espero que tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.